selvagens, como também o retorno à bestialidade no homem civilizado, está-se no direito de crer que o animal foi o prólogo vivente do gênero humano. O homem apareceu na Terra quando as condições da vida estavam preparadas para sua existência, quando as influências celestes e terrestres haviam já elaborado os meios de subsistência e habitabilidade, quando o dinamo psiquismo da vida, através de todas as formas biológicas e de ciclo, havia construído seu organismo, isto é, quando o espírito, escalando os diversos graus inferiores da evolução biopsíquica, culminou na espécie humana. Quando, depois do ciclo imenso de outras espécies, nasceu o homem, diz o eminente geógrafo Eliseu Reclus Traço, seu desenvolvimento já se achava projetado no porvir pelas formas e relevos das regiões em que seus antepassados haviam vivido. Descendente de um tipo inferior, do Pithecanthropo, parente imediato dos antropóides ou macacos superiores, o homem apareceu na Terra ligado por vínculos ancestrais à animalidade sujeito, portanto, às necessidades próprias do animal, mas juntando a estas aquelas que havia criado no período milenar de sua existência pré-histórica com o desenvolvimento de suas faculdades psíquicas e morais, desenvolvido em latitudes e meios diferentes, com caracteres etnológicos diversos. Resultou troglodita nas cavernas e nos abrigos subterrâneos, arborícola e selvagem nos bosques, lacustre nas palafitas, e esquimó entre as neves e os gelos, como foi pescador e navegante nas regiões marítimas, caçador nas ribeiras e nos bosques, pastor nas planícies e nos vales e agricultor nas regiões onde a fertilidade do solo e a bonança da natureza lhe ofereciam restauração e subsistência. Mas em todas as partes, em todas as latitudes e sob todos os climas, nômade ou sedentário, o homem sofreu transformações profundas e viveu em constante atividade e em permanente mudança, no desejo contínuo de melhorar o meio, de superar suas aptidões e suas obras e de superar a si mesmo, porque a lei de evolução é a lei de movimento, de incessante renovação, de perfeição ilimitada, de eterna inconformação com as conquistas obtidas, aspiração esta que, ao fazer-se consciente no homem superior, já não depende de cega casualidade, mas do esforço consciente e voluntário, que se faz mais ativo, mais revolucionário à medida que penetra nas regiões da vida moral e espiritual e quando o homem, intuindo seu destino superior, abraça ideais de emancipação e quando estes ideais, como o espiritismo, têm o progresso indefinido como finalidade. O homem teve sua idade da pedra, do bronze e do ferro, etapas de sua evolução e promoção, tanto nas artes, nas indústrias e nas ciências, como em seu desenvolvimento espiritual e moral, mas toda sua existência, de tempos e lugares, toda sua atividade multiforme, seus esforços, conquistas, seu domínio relativo sobre a natureza e o meio, seus sobressaltos, avanços e retrocessos, assim como dores e desgostos, prazeres e alegrias, não foram fatos nem fenômenos isolados, pois coexistiram em reciprocidade ou em contradição, se sucederam vinculados ao comércio da vida material e espiritual, econômica ou afetiva. Desde os séculos mais remotos, em que o homem se iniciou no uso da palavra e da conquista do fogo, até o princípio da história em que, pela lei de evolução gradual, se colocou à frente do movimento biopsíquico do nosso planeta, toda a sua vida foi de atividade dinamo-genética, de transformação, de miscigenação racial, de fecundidade e rejuvenescimento, de perfeição, de trabalho, de indústria e de comércio, de expedições e conquistas, invenções e descobrimentos, de contradições, de lutas e conflitos, de ânsias, desejos, de aspirações jamais satisfeitas, de revoluções políticas, econômicas e sociais, em suma, de movimento, de progresso indefinido, de um contínuo chegar a ser, sem ser nunca obra completa e acabada. O homem fóssil, da pré-história,
qualquer que seja sua origem e a época de sua existência, foi o homem vivente de ontem, e o Homo sapiens de hoje será o fóssil de amanhã. Nada pode assegurar o que será o homem do futuro, mas seguindo a trajetória de sua evolução ascendente, pode-se prever o que chegará a ser dentro de alguns milhões de anos, se é que a tanto chega a sua existência. Seguramente, o homem de então, ao contemplar desde sua elevação nosso atraso e nossa animalidade quase primitiva, talvez desdenhe nosso parentesco, assim como nós desdenhemos o que nos une ao símio. Porém, mais inteligente que nós e com um conceito dinamogenético e uma dialética superiores, saberá melhor compreender que tudo na vida se encadeia em séries e em ciclos, que por sua vez se relacionam entre si, e que tudo quanto existe, do átomo à estrela, do infusório ao homem, é concorrente e solidário, que tudo vive e respira, sente, pensa e quer, que tudo muda, modifica-se e aperfeiçoa-se, animado pela mesma vida, pelo mesmo espírito, pelo mesmo dinamo-psiquismo universal. Nada pode permanecer invariável em um cosmo que incessantemente varia, diz José Engenheiros traço. Cada elemento do incomensurável tende a equilibrar-se como todo variável que o rodeia. Nessa adequação da harmonia do todo consiste a perfeição das partes. O sistema solar varia em função do universo, o planeta em função do Sol que o conduz, a humanidade em função do planeta que habita, o homem em função da sociedade que constitui seu mundo moral. A mais imprecisa nebulosa, a estrela mais brilhante, as cordilheiras e os oceanos, o carvalho e as borboletas, os sentimentos e as ideias, o que conhecemos e o que concebemos, estão em perpétuo aperfeiçoamento. Mesmo a morte é palingenesia renovadora, só nos parece quietude e estabilidade porque suspende funções que em uma parte mínima do real chamamos vida. Com efeito, a vida e a morte não são mais do que o fim de dois mundos que se interpenetram, modos de viver diferentes, fases da mesma vida, que se sucedem e persistem em continuado morrer e renascer através do tempo e do espaço, mudança perpétua de formas e personalidades que se encadeiam infinitamente entre si com outras séries de existências viventes em uma progressão e enlace indefinidos, que ligam a história biológica da Terra à história da vida universal. Em razão desta progressão evolutiva, diz Gabriel Delany traço, reconhecemos a necessidade de uma influência que se exerce de forma constante para conduzir os seres e as coisas, das fases rudimentares a estados mais e mais aperfeiçoados. Esta influência de que nos fala o autor das vidas sucessivas provém indiscutivelmente de uma causa única, de um dinamismo psíquico superior que abraça e une todas as coisas e seres viventes, todos os dinamopsiquismos particulares em sua causalidade e movimento proteiforme, causativa, eficiente, infinitamente sábia, centralizador e diretriz das diferentes atividades universais, que se valendo das mesmas contradições que cria e das finalidades particulares indefinidas, realiza a harmonia e a finalidade do conjunto, harmonia e finalidade dinamogenética que nossa humana inteligência apenas pode conceber de um modo relativo na beleza, na bondade e na verdade alcançáveis com o saber, a perfectibilidade e o progresso do espírito. No universo e como causa essencial de sua existência, há, pois, fora de toda dúvida, um princípio inteligente, ativo, criador e transformador perpétuo. Assim tem estabelecido, ainda que de diversas formas e sob diferentes nomes, todos os filósofos dialéticos, com exceção, se subentende, dos materialistas, que só admitem a matéria como substância única, como realidade única e ao mesmo tempo causa essencial e determinante da vida e do pensamento, que, em sua dialética amanhecida, não tem existência senão na matéria e pela matéria. Mesmo Heráclito, o primeiro filósofo que pensou dialeticamente, que teve uma concepção dinamogenética da vida e do universo e fez-do chegar a ser um meio entre o ser e não ser, afirmando que tudo passa, que nada é, que tudo chega a ser,
que nenhum homem se banha duas vezes na mesma água, concebeu este princípio do movimento, da transformação constante de tudo quanto existe, que imaginou estar no fogo, não em tal ou qual fogo, mas no fogo como elemento essencial, como alma artista, geradora e transformadora de todas as coisas. Com base nesses argumentos, ampliando a proposição de engenheiros, podemos dizer que se o homem varia em função da sociedade, a humanidade em função do planeta, o planeta em função do Sol e o sistema solar em função do universo, este, por sua vez, varia em função do dinamo-psiquismo universal, sob a ação do princípio inteligente, ativo, criador e transformador perpétuo, que rege o destino dos seres, valendo-se da atividade dos mesmos seres que cria, que nascem dele e voltam a ele, numa concatenação harmônica e solidária em que as partes, por contraditórias que pareçam, jamais podem ser absolutamente opostas nem estranhas ao princípio que as une. Da mesma forma, os seres sujeitos à lei ineludível da evolução em virtude de seu poder psicodinâmico, vão ascendendo por gradação lógica para o fim, que é ao mesmo tempo o princípio da existência, de onde tudo emerge para onde tudo volta para confundir-se no mistério, que é ainda para nós, de uma existência em grau máximo de perfeição, se é que este grau supremo é execuível pelo espírito dos seres criados. Todos os ramos da árvore da vida, diz o Dr. Gustave Gelley, partindo de um mesmo tronco, vão florescer em uma copa comum. As passagens de peixe a batráquio, de réptil a pássaro, de antropopiteco a homem, não têm sido dadas de forma deliberada, voluntariamente. Esta passagem de uma forma biológica a outra, esta ascensão progressiva que, de acordo com o citado autor, efetua-se ascendendo do inconsciente ao consciente sem deliberação por parte dos seres, é a prova concludente do princípio ativo, inteligente e diretor que postula o espiritismo. A não existir este princípio, não vemos a razão lógica dessa gradação ascendente. Este fato, inconsciente e involuntário, de transformação progressiva por parte dos seres, não pode ser inconsciente e imprevisto para a causa dos seres, ou seja, para o princípio ativo, que rege seu destino em direção a uma perfectibilidade e progresso incessantes. A vida é movimento, a evolução é movimento, o progresso é movimento, movimento ascendente, de transformação, de perfeição e eterno rejuvenescimento. Sob o poder psicodinâmico, seletivo e teleológico dos seres, eles realizam suas adaptações provisórias para passar a outras formas de vida superiores, trabalham com o esforço constante de sua tendência ao melhoramento da vida, seu próprio organismo, modificando-o e aperfeiçoando-o, tanto em sua estrutura como em suas aptidões e capacidades. Condicionam os meios naturais e artificiais ao fim específico ou individual e movem-se constantemente, não apenas por necessidades tróficas e genésicas, de alimentação e reprodução e por influências de ordem exterior, como também por uma força fluente, biocêntrica, por um poder diretor e progressivo que emana do ser, de sua natureza espiritual, e que tende também no grau máximo de evolução biopsíquica, no homem, a um fim espiritual. Toda a vida é psique ou manifestação da psique e toda a psique é atividade intelectual e progressiva, manifestando-se consciente ou inconscientemente. Leibniz, o grande filósofo dinamo espiritualista e sutil dialético, em quem Fontenelle dizia haver muitos grandes homens, aludindo a que além de filósofo era jurisconsulto, matemático, historiador, etc., sustenta que há uma tendência em tudo quanto existe para produzir, modificar-se, uma aspiração a um fim mais ou menos pressentido. O porvir, diz Leibniz, está concebido do presente. Ser é construir, tudo o que não se agita muda morre, ou, mais exatamente, não existe, com não agite nem existit. Tudo caminha, tudo se move, evolui e progride, se não em linha reta, em ciclos espirais,
de avanço e retrocesso, de auroras e ocasos, de primaveras e outonos, de vidas e de mortes, que por sua vez recobram nova vida, alvorecem no despertar de novos dias, florescem em novas primaveras, tornam em novos avanços, em novos ciclos de ascensão, e ao somar-se uns aos outros, no suceder dos séculos e no tesouro da vida eterna, acumulam um caudal de perfeição, de espiritualidade, de consciência e de beleza sempre em aumento, até o infinito. Mas esta evolução progressiva não procede sempre, como temos dito, de um modo lento e paulatino, como também e finalmente, em cada ciclo evolutivo, por saltos ou mutações bruscas. A evolução, em geral e também em particular, em cada ordem de coisas, tem suas revoluções, suas acelerações e suas rupturas de forma, como resultado do progresso gradual que, ao chegar ao máximo de desenvolvimento cíclico, rompe a resistência das forças que a pressionam e produz mudanças e transformações, não só quantitativas como qualitativas. Cada vez que há mudança no progresso gradual produz-se um salto, sem que por isto se origine descontinuidade no progresso da vida, nem mudanças biopsíquicas essenciais. Os trabalhos de Hugo de Vries, de Armando Gantier, etc., confirmam no terreno da biologia, como os de Koppe, na paleontologia, a teoria das transformações bruscas ou por saltos, que concebeu o gênio dialético de Hegel, utilizada por Marx e Engels no conceito materialista da história e que o Espiritismo, com Gelée à frente, corrobora no sentido espiritualista da evolução. Mas entendamos que um salto, ou diferença qualitativa na evolução, supõe dois termos correlatos que servem de conexão entre uma qualidade que morre e outra que nasce, já que esta última não apenas exige uma quantidade X, como também uma qualidade anterior e análoga da qual derive. E estas diferentes qualidades supõem necessariamente uma potencialidade substancial que as contém em latência, as desenvolve e lhes dá a sua razão lógica de ser. Enquanto a quantidade não chega a certo limite, não altera a qualidade, esta se mantém apesar da diminuição ou aumento quantitativo, mas quando a quantidade ultrapassa este limite ou chega a ele, muda a qualidade. Assim se explica, diz Hegel, como o grau de temperatura da água é indiferente à sua fluidez. Há, sem dúvida, no aumento ou redução da temperatura da água líquida, um ponto em que o estado de sua coesão muda qualitativamente e no qual a água se transforma em vapor ou em gelo. Quando na esfera do ser alguma coisa passa a outro, desaparece. Não acontece o mesmo com a essência. Aqui não temos outro verdadeiro, mas somente a diferença, a relação do um e do outro, etc. Alguma coisa de que fala Hegel é algo que existe tal como é, em determinado momento e o outro é o que chega a ser, e quando este ou outro se realiza na alguma coisa, o que era anteriormente desapareceu, mas a essência de alguma coisa e do outro é sempre a mesma, apesar das mudanças qualitativas. O nascimento e a morte são exemplos também da evolução por saltos. A gestação é resultado de um processo gradual e o produto da ruptura desse processo, o salto à vida é nova, mas a essência humana é sempre a mesma, ainda que as qualidades do novo ser sejam distintas. Com a morte sucede coisa análoga. A vida de um ser é um processo gradual que se rompe com a morte e dá um salto para uma nova vida, que pode ser diferente em alguma coisa de suas qualidades mas não em sua essência. A evolução humana tem seus saltos e sacudidas bruscas bem conhecidas, em que o rompimento de um ciclo, como na Revolução Francesa é mais fundamentalmente na Revolução Russa, muda o regime social, sem que por isso mude a natureza humana nem os princípios fundamentais da sociedade. Mas o certo é que há saltos na evolução e que estes se efetuam em virtude de um processo lento e gradual anterior. Por outra parte, vemos que nenhum fenômeno se produz na vida senão em virtude de duas forças ou fins opostos e necessários. A lei dos opostos é que determina todo movimento, toda mudança,
todo progresso, aquele que tudo modifica e aperfeiçoa. Sem fins opostos, não só não se concebe a evolução, como nem o universo poderia existir, a não ser no repouso absoluto. Cada manifestação da vida é o resultado de uma antinomia, e assim como não há esforço sem resistência, que complemente a ação, tampouco há fim positivo que não contenha seu negativo para um efeito complementar. Um homem que quisesse se apoiar no vazio, cairia. Como diz Oliver Lodge, é tão necessário a bigorna como um martelo, e não se pode arremessar uma corda se falta resistência no outro extremo. A inteligência humana tem se apresentado como a luta de duas forças contrárias, do bem e do mal, princípios antagônicos representantes de Deus e do diabo na imaginação das multidões. É tão necessário o bem como o mal, sua contraposição é como a dos sexos, não existe senão para criar, renovar e aperfeiçoar constantemente a vida e a moral dos indivíduos e dos povos. O impulso criador é de se fazer sobre alguma coisa. Deus mesmo, em sua atividade criadora, não se pode conceber sem esforço e, portanto, sem resistência. É necessário haver forças de atração e de repulsão para manter o equilíbrio do universo, polos opostos para os mundos, sexos contrários para a geração, bem e mal para a perfeição moral, antagonismos e revoluções para a civilização e o progresso. E, se toda manifestação de vida é manifestação divina, em Deus está o princípio das contradições que movem o mundo. Mas entendamos que os fins opostos não se podem separar em absoluto, eles convergem sempre para um fim, ou se relacionam para consegui-lo. Não se pode colocar o mal de um lado e o bem de outro e isolá-los em absoluto, porque isto seria anulá-los, assim como não se pode desvincular os sexos sem torná-los estéreis, nem separar os polos de um mundo sem destruí-los. Os fins opostos são sempre relativos. Para conhecer-se um homem virtuoso há que vê-lo entre viciados, ou compará-lo com eles, porque só junto ao vício se distingue a virtude. Um homem virtuoso, que vivesse entre homens mais virtuosos, seria um viciado, e um viciado em um meio inferior, demonstraria ter virtude. Uma coisa é, como disse Platão, grande e ao mesmo tempo pequena, dura e ao mesmo tempo branda. Porque a grandeza como a pequenez, a dureza como a brandura, não existem em si mesmas, mas em relação a seus fins opostos. Deduz-se que a contradição é sempre relativa e que possui, em uma só lei, dois fins necessários, que se complementam na ação para um objetivo determinado. Em todo esforço há uma resistência, necessária para a ação, e para toda ação uma reação, necessária para restabelecer o equilíbrio ou dar estímulo à vida e ao progresso, assim como para toda a tese há uma antítese, que se resolve em uma síntese. Ação, progresso e síntese são diferentes e ao mesmo tempo complementos de seus fins opostos. Vemos também que na contradição, o fim positivo não difere essencialmente do negativo, que ambos se encontram no mesmo processo da evolução ou se contêm um no outro. Quando se diz, escreve Hegel, que o homem é mortal, se considera a morte como algo que tem sua razão em circunstâncias exteriores e assim haveria no homem duas circunstâncias particulares, a de morrer e também a de viver. Mas o acertado é considerar a vida como tal, levando em si mesmo o germe da morte, e o finito, em geral, levando em si mesmo sua contradição e, portanto, como suprimindo-se a si mesmo. Assim, por exemplo, quando nós espíritas dizemos que a morte não é senão o trânsito para uma nova vida, um aspecto diferente desta, seu fim oposto e necessário, pensamos dialeticamente, porque dos fins contrários e finitos, vida e morte relativas, suprimindo-se a si mesmos, fazemos a síntese da vida infinita. A vida leva em si o germe da morte e a morte o germe da vida. Tese e antítese resultam em uma síntese que é a vida essencial e eterna com suas necessárias contradições. Quando Colombo sustentou que indo pelo Ocidente podia-se chegar ao Oriente,
formulou um juízo dialético. E aquele que disse que quem entra pela porta do mal sai pela do arrependimento, que conduz à senda do bem, pensou também dialeticamente. A dialética não está somente nas leis do pensamento. Quando pensamos, por exemplo, do mal ao bem ou do finito ao infinito, ou ao inverso, está também nas leis da natureza, na evolução, na incessante renovação dos períodos de tempo e ciclos evolutivos. Vemos como a Terra, indo em direção à noite também vai para o dia e como, seguindo sua elíptica, passa alternadamente do inverno ao verão, por mediação da primavera e do outono. Fácil é compreender, desde logo, que com esse modo de considerar a vida o espírita chega a ter um conceito mais exato da evolução e, portanto, mais conforme com os ensinamentos científicos e filosóficos do espiritismo, que não apenas é contrário à concepção estática mecanicista do universo e da vida, como não é unilateral, porquanto admite a existência real, tanto da matéria como do espírito, nem abriga a pretensão de ser uma doutrina acabada, posta à margem do processo da evolução e da dialética que emprega para a concepção dinamogenética e do progresso que lhe implica. Com efeito, Kardec, ao término de sua obra magna, prevendo talvez o dogmatismo e o status quo da doutrina, escreveu este sábio preceito, digno de ser estereotipado em letras de fogo, para ensinamento dos espíritos quietistas e atrasados, conservadores do que há de menos espírita na interpretação da doutrina. O espiritismo, marchando com o progresso, nunca será superado nem ficará atrasado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro, em determinado ponto, se modificará nesse ponto e se uma nova verdade se revelar, aceitará. Desenvolvendo este pensamento de Kardec, nele se encontra, implicitamente, a concepção dinamogenética do espiritismo, como da ciência e da vida, do espiritismo, porque se modifica conforme a ciência, que é dinâmica e se renova e progride à base da vida, que, por sua vez, se modifica nas formas, sob a ação psicodinâmica dos seres e em virtude do princípio ativo e criador. Assim é que os espíritas, caminhando de acordo com o espiritismo, com a ciência e com a vida, hão de viver em constante renovação, sacudindo os restos do passado, atiçando o fogo do presente, para fundir no cadinho das novas ideias e das ações nobres e heróicas a vida sempre renovada e perfectível do porvir. Capítulo 4. Conceito dinamogenético da história. No capítulo anterior desenvolvemos o conceito dinamogenético da vida, de acordo com o espiritismo dialético, demonstrando que na natureza tudo está em contínuo movimento, em um constante devir, que nela nada é absolutamente estático, nada é isolado ou desvinculado da causalidade universal e do princípio psicodinâmico que a rege. Deixamos assentado também, e isto temos feito apoiando-nos nos dados da ciência moderna e na observação direta dos fenômenos físicos, biológicos, sociais, etc., que a lei de contradição, ou dos opostos, é a condição necessária da evolução e do progresso e que o processo da evolução para formas de vida e condições de existência superiores não se efetua sempre em linha reta e paulatinamente, de acordo com o velho preceito doutrinário, natura non facit saltus, a natureza não dá saltos, que nos legou o evolucionismo clássico, pela boca de Leibniz. De fato, a parte do processo lento e gradual, ou como consequência desse processo, produzem-se mudanças bruscas, que se efetuam quando o máximo de progresso gradualmente alcançado, a maior quantidade de energias acumuladas, rompe as velhas formas ou ciclos evolutivos e muda, como diz Hegel, a quantidade em qualidade ou, como afirma Karl Marx, referindo-se aos fenômenos sociais no trânsito de um sistema de produção ao outro. Rompe a casca quando o fruto chega à sua madureza, passando, como ele supõe no processo da sociedade atual, do estado de necessidade ao de liberdade, ou como postula Gelei, do inconsciente ao consciente.
De acordo com esse mesmo critério dialético espírita, vamos abordar o conceito dinamogenético da história, que é o mais interessante, para nós, da vida universal em seu grau superior de evolução. Afirmar o conceito dinamogenético da história, na época de transição em que vivemos, em que a crise do atual sistema de produção aponta para o seu fim, em que as inquietações da vida material e espiritual exacerbam os ânimos e aceleram o ritmo dos acontecimentos históricos para um novo ciclo da evolução humana, em que o desenvolvimento técnico e industrial, os portentosos descobrimentos da ciência, a intensificação dos antagonismos econômicos e sociais, as novas concepções filosóficas e ideológicas, etc., renovam os valores humanos e abrem dilatados horizontes às múltiplas atividades do espírito, significa, não só um critério filosófico mais ou menos ajustado à realidade dos fatos, mas a confirmação de uma verdade científica, cuja evidência se manifesta no desenvolvimento dos mesmos fatos. Mas esta época de transição, por interessante que seja o valor de nossa tese, não é mais do que um episódio do desenvolvimento humano, que se vem efetuando desde o começo das idades, de ciclo em ciclo e subindo, entre avanços e retrocessos, até alcançar a forma e as condições de existência superiores da atual civilização. O conceito dinamogenético da história é o mesmo conceito dinamogenético da vida, aplicado ao desenvolvimento da humanidade. Esta não é senão a continuação da vida terrestre no máximo de seu desenvolvimento. A história do homem se destaca entre as brumas de um passado milenar que se estende à pré-história e se perde, com o pitecantropo, nos confins da animalidade. Pela ciência, nada sabemos de sua origem, mas, baseando-nos no princípio de unidade e continuidade biopsíquica, podemos asseverar que o homem, qualquer que seja sua origem e o modo de sua transformação, tendo escalado formas biológicas inferiores e passado por condições de existência também inferiores, não foi um Adão repelido do paraíso, feito para perpetuar-se em um eterno status quo, em uma vida acabada e contemplativa, mas um descendente de antepassados inferiores que sobreveio em constante esforço, de geração em geração, até chegar ao que é hoje. Ter um conceito dinamogenético da história, de acordo com o espiritismo dialético, é considerar o homem não uma criação especial, nem um ser específico, desvinculado de seus antepassados animais, mas continuação da mesma vida, desenvolvendo-se em virtude do determinismo biológico, sob a ação psicodinâmica do espírito, por meio de formas variadíssimas e culminando na espécie que o distingue como tal. A história da humanidade é a história de seu constante movimento e desenvolvimento, de sua transformação contínua, de seu incessante esforço para ser sempre superior ao que foi e ao que é, sem que jamais obtenha formas ou perfeições definitivas. O homem viveu sempre uma vida de inquietudes, de desejos nunca plenamente satisfeitos, de sonhos jamais completamente realizados. A necessidade, os instintos, primeiro, mais tarde a ambição, o afã de predomínio ou a ânsia de libertação, as inclinações ou predisposições naturais, a curiosidade, a emulação, etc., incentivaram seu espírito e o mantiveram em constante atividade. Nas primeiras etapas de sua evolução, o homem moveu-se por impulsos de necessidades próprias da vida animal, sob a pressão das mudanças e transformações operadas na superfície da Terra, as erupções vulcânicas, os terremotos, os dilúvios, as devastações, os afundamentos, os desabamentos das montanhas, a alteração dos períodos glaciais, os perigos, a difícil luta pela existência e, enfim, as anomalias e vicissitudes de seu estado primitivo, determinaram profundas modificações em sua vida, mantendo-o em constante atividade. Estes e outros fatores obrigaram o homem das primeiras idades a migrar de um ponto a outro, a explorar novas regiões, a buscar vias de comunicação,
a abrir os passos obstruídos por barreiras naturais, a relacionar-se e unir-se, a ocupar diferentes atividades, segundo as circunstâncias, os meios e as necessidades ambientes, a assimilar os costumes, a multiplicar e unificar seus esforços e seus conhecimentos, a mover-se, a modificar-se e progredir constantemente. Frente ao maravilhoso espetáculo que lhe oferecia a natureza, rodeado de espreitas e perigos, mas também de sugestões e encantos naturais, o homem primitivo, impulsionado por necessidades de sua existência, sempre aguilhoado por novos estímulos e levado por sua predisposição natural a averiguar o desconhecido, e por seu poder de imitação e adaptação, buscou ampliar o contorno que o rodeava, alargar seu meio circundante, para aventurar-se em empresas não suspeitadas. O troglodita teve que abandonar muitas vezes sua caverna, obrigado por circunstâncias desfavoráveis, por fatores naturais adversos ou por incursões de outros povos, e lançar-se à aventura, a outras regiões, para adaptar-se a novas condições de vida. Os povos nômades ou pastores emigraram constantemente de um ponto a outro, quando não ficaram cativos, e conviveram com tribos e povos agricultores e marinhos, de costumes, crenças e idiomas diferentes. Os ribeirinhos sentiram-se movidos a ser navegantes e em suas andanças e incursões tornaram-se colonizadores e aprenderam com sua própria experiência a conhecer o mundo em sua extensão ilimitada. E o que primeiro foi um obstáculo à sua expansão e desenvolvimento tornou-se, mais tarde, quando aptos à navegação, um meio favorável que os conduziu a lugares e povos desconhecidos. Ante a imensidade dos mares e dos rios caudalosos, povoados de mistério, de ruídos distantes, de mitos e quimeras obcecantes, abertos a seus desejos de exploração e de conquista, fizeram-se intrépidos, audazes e arriscados e se lançaram à aventura, levados muitas vezes além dos limites imaginados. O contato de uns povos com outros, a mistura das raças por cruzamento, a influência dos climas e meios, a introdução de crenças e moral diferentes, o intercâmbio, a contribuição recíproca das ciências, artes e indústrias, segundo os povos, lugares e épocas, a aquisição de línguas estrangeiras, a experiência própria e alheia, etc., transformando e aproximando pouco a pouco os homens, fundem seus costumes, modificam seus caracteres étnicos, criam novos tipos, mais semelhantes e perfeitos, assimilam seus hábitos e crenças, multiplicando e aperfeiçoando os conhecimentos e enriquecendo a experiência da espécie. Cada indivíduo, cada família, cada tribo ou patriarcado, cada povo, império ou nação, por força das circunstâncias, por necessidade ou espontaneamente, por simpatia específica, por reciprocidade afetiva ou por conveniência, em vista de fins ou objetivos comuns, contribuiu para o movimento dinamo-genético da história, realizando a unidade consciente da espécie humana, ainda no meio de suas contradições, de seus interesses particulares, de suas lutas fratricidas e de seus antagonismos de toda a classe. As raças autóctones ou aborígenes que permaneceram isoladas do movimento universal, de toda a miscigenação e comércio com os demais povos e raças diferentes, desapareceram ou estão em vias de desaparecer, consumidas pelo seu isolamento e pela falta de nova vitalidade. A humanidade, para subsistir, necessita transformar-se e rejuvenescer-se constantemente, plasmar-se em novas e mais perfeitas formas e receber estímulos de diferentes ordens. Os povos, como os organismos, quando não se movem, se incham, se atrofiam e logo sucumbem aniquilados por sua própria inércia. Raça alguma pôde se manter pura. A lei de seleção se verifica na síntese dos caracteres opostos que é a criação de novos tipos, fundidos na assimilação ou promiscuidade das forças vitais contrárias. Não somente, diz Eliseu Reclus, os isolados têm que temer todo o destino, a causa de seu tímido número e da falta de coesão,
Como são inábeis para modificar-se, sua apartada vida os faz conservadores. A humanidade é una e solidária entre si, apesar da variedade de raças, de tipos, de nações, de tribos, famílias, classes ou indivíduos. Qualquer que seja a cor da pele, a conformação de seu corpo, a estrutura de seu crânio, seu idioma ou suas crenças, os homens se reconhecem semelhantes, procriam, misturam-se, entendem-se, unem-se comercialmente e estabelecem relações econômicas, afetivas e espirituais. Todos os homens estão ligados por laços de família, por relações de sociedade ou por vínculos de raça, religião ou nacionalidade, quando não por interesses de classe. A humanidade chega, desse modo, a estabelecer sua filiação, a reconhecer-se une em sua espécie, apesar de suas variedades étnicas e das contradições que lhes são próprias. Daí o enlace dos povos e dos acontecimentos históricos, que se apoia, antes que em causas de índole econômica, em princípios psicológicos e éticos específicos. O determinismo da história acontece e amplia-se cada vez mais, em virtude das relações necessárias da espécie humana, sem as quais não poderia existir ou subsistir, nem tampouco progredir, porque todo progresso humano é a síntese de muitas experiências e esforços relacionados entre si. Mas essas relações não puderam existir em toda sua extensão até o momento em que a espécie humana não se reconheceu como tal. Disseminados os homens em diferentes pontos do globo, onde a natureza do solo e do clima favoreceu sua existência, isolados, em muitos casos, de outros povos ou raças diferentes, sem meios de comunicação e de transporte, não podiam estreitar relações nem entrar em contato senão com os povos mais próximos, para irem se estendendo, com o transcurso dos séculos e das vantagens do progresso, a outras regiões mais distantes até conhecerem sua semelhança e fundirem-se em uma única espécie. A humanidade não apareceu nem se desenvolveu em determinado lugar, para dali estender-se aos diferentes pontos da Terra. Sua aparição foi simultânea e teve diferentes pontos de partida, como tem os diversos ramos de uma árvore, não obstante derivar de um tronco comum e conservar nele sua filiação e a unidade de origem. A civilização pré-histórica teve seu nascimento em todas as regiões habitáveis, tanto da Ásia como da África, Europa ou América. Os rudimentos da indústria e da arte primitiva são tão remotos como a existência do homem e provam que a civilização não começou em determinado ponto como saída de um foco único de inteligência. Prova esta afirmação o fato de que os rudimentos da indústria e da arte primitivas, instrumentos de pedraria, facas, raspadores, serras pequenas, machados e pontas de flechas de sílex, massas, pedras de fundas, armas e outros utensílios que caracterizam a idade da pedra, como também agulha de osso, buris de chifre, etc. Encontram-se em diferentes pontos da Terra. São vistos nas zonas temperadas e tórridas, como nas regiões circumpolares, na Ásia Menor, Assíria, Palestina, em Nínive e Babilônia, no terreno onde se erguem as soberbas pirâmides do Egito, no solo da China, enterrados em antiquíssimas camadas geológicas, conjuntamente com fósseis de animais desaparecidos, nas cavernas e grutas que serviram de guarida aos trogloditas, nas galerias subterrâneas, nos depósitos dos antigos lagos da Suíça e da Itália, nos terrenos terciários de Portugal e França, no Brasil, em Montevidéu, nas imediações do Rio da Prata e nos pampas de Buenos Aires e, como nos centros continentais, encontram-se na Polinésia até na solitária Ilha de Páscoa, em pleno Oceano Pacífico. Não foram a Caldeia, Egito, China, Índia, nem o antigo México ou Peru, o berço da civilização, como supõem opiniões de sábios e historiadores. A humanidade se moveu em diferentes berços e bebeu em diferentes fontes antes de chegar à história e reconhecer-se em unidade específica.
Em toda parte se encontram vestígios de sua existência e de sua atividade. O marco da humanidade primitiva ficou impresso em suas próprias obras, pelo que podemos apreciar da enorme distância que dela nos separa. Por sua vez, os restos osteológicos fossilizados dessa mesma humanidade pré-histórica permitem-nos apreciar as mudanças que se operaram na estrutura do homem através das idades. Mas não é isto que mais interessa ao nosso objeto, senão compreender, baseados na arqueologia e na paleontologia, que a evolução histórica não se reduz a um simples movimento sem modificações profundas nem progresso, sem união entre os fatos e sem finalidade nas intenções. A simples construção de um machado de sílex implica já em mudança, progresso, uma relação entre o sujeito e o objeto, uma influência do indivíduo sobre a sociedade, a modificação das condições de vida, mediante a ação do espírito sobre a matéria, e na ideia da formação do fato para a realização de um fim, um princípio de causalidade, enfim, cuja série de causas e efeitos pode fazer-se extensiva até o infinito. A humanidade, em sua evolução incessante, foi se elevando pouco a pouco, de período em período, entre avanços e retrocessos, a condições de vida mais perfeitas. Seu passado, os vestígios de cada época e de cada civilização marcam, no Museu da História, seu avanço gradual e contínuo. A história dos tempos que não tem história, mas que se constrói hoje sobre o trabalho humano das primeiras idades, permite-nos traçar a trajetória da evolução e reconhecer o valor das potências espirituais que, tendo passado por formas biológicas inferiores, sobem até as alturas do gênio e ainda mais além. Como diz judiciosamente Ameghino, comparando o trabalho retrospectivo do homem, então essa reunião do passado com o presente permite conhecer o que foi ontem e o que é hoje e qual é o caminho mais curto que se deve eleger para chegar mais diretamente ao que será amanhã. Permite também a demonstração científica de que o mundo não foi sempre o que é, contra a opinião vulgar dos misoneístas e conservadores de toda a espécie e de todos os que afirmam que é um lugar de expiação, antes que de trabalho, de evolução e de progresso. E aqui vem bem a reflexão mais espírita que o materialista de Eliseu Reclus, respondendo à afirmação, um tanto católica, de Lamartine, quando sustenta que o homem é um Deus caído dos céus. O autor de O Homem e a Terra responde, não é um Deus caído, porque, pelo contrário, sobe, mas lembra todo o infinito. E assim é, indiscutivelmente. Aos primeiros balbúcios de sua inteligência, expressos nos rudimentos da indústria e da arte primitivas, sucederam outros de uma indústria e uma arte mais desenvolvidas e adaptados a novos usos e necessidades. O machado rústico foi abandonado por outro cortante polido, o mesmo acontecendo com outros instrumentos, o cinzel, a flecha e a lança de ponta de pedra afiada, as obras de olaria, os desenhos talhados em pedra, em osso e em marfim, as esculturas e gravações murais, as construções edificadas na pedra viva, as pinturas, como as que se encontram nas grutas de Altamira e Santander, representando a fauna espanhola da época das renas, os ídolos e estátuas, algumas delas colossais, como as encontradas na Ilha de Páscoa e que se acham no Museu Britânico de Londres, os túmulos, sepulturas da época neolítica, cujas cadeiras de pedra ainda conservam os cadáveres sentados e demonstram o respeito aos mortos que já havia entre os primitivos. Estes e outros vestígios da civilização pré-histórica assinalam um grau mais avançado no desenvolvimento da inteligência do homem. Vem a idade do cobre e o homem aprende a trabalhá-lo e amalgamá-lo com estanho, dando começo à idade do bronze. Logo vem a idade do ferro e a indústria humana aumenta e se aperfeiçoa consideravelmente, a arte se desenvolve e se estende a objetos de diferente matéria e natureza, as ciências se esboçam nos primeiros descobrimentos e invenções, nas primeiras manifestações plásticas do pensamento. O fogo constituiu uma das primeiras e mais apreciadas conquistas,
Foi a luz e o calor de suas noites e a alma de sua indústria, como é ainda na nossa. Apenas saído do estado primitivo e ainda em seu estágio de afonia, o homem soube prover pouco a pouco seus meios de subsistência e de adaptação a diferentes climas, de seleção e de progresso. Soube servir-se da inteligência e das mãos, antes que da modulação das palavras, para fazer-se compreender. Assim, impulsionado por fatores de diferentes naturezas, lançou-se a conquistas mais atrevidas, domesticou os animais mais dedicados e úteis à sua pessoa, construiu meios de condução, ao trenó sucedeu o carro de rodas, a balsa piroga, e ao caiaque a galera e outras embarcações mais perfeitas. Com a experiência dos séculos, aprendeu a conhecer as enfermidades e a distinguir as ervas e minerais medicinais dos nocivos, dando assim origem à medicina e à terapêutica, a preparar as peles para confeccionar roupas e calçados e a servir-se delas como tapetes e mantas, a afiar, a tecer e a construir os primeiros teares. O sentimento estético despertou no homem, como despertar ao sentimento moral e religioso, e a primeira coqueteria humana exigiu adornos para o embelezamento de um e outro sexo, e ao mesmo tempo em que satisfazia uma necessidade pessoal, própria da inclinação do espírito para o belo, serviu de incentivo às atrações sexuais e de certo modo à idealização do amor. Daí o uso de plumas, pedras e metais preciosos que deram origem à ourivesaria e a outras diferentes artes. Os refúgios naturais foram abandonados pouco a pouco por moradias mais seguras e menos expostas aos mil perigos que assediavam o homem, até alcançar as mais variadas formas arquitetônicas e as diferentes cidades, de acordo com as exigências de cada meio e com os avanços do progresso. Os diferentes meios naturais criaram também diferentes atividades, atitudes e gêneros de trabalho, meios de alimentação e de vida, influindo nas ideias e nas concepções dos indivíduos e dos povos. Os agrupamentos humanos, determinados em primeiro lugar pela união dos sexos e o sentimento afetivo da família, foram logo ampliados pelas relações econômicas e pela necessidade do esforço comum para a realização dos diferentes fins sociais. Assim se formaram as tribos e clãs primitivos, o matriarcado, o patriarcado, em seguida os povos, depois os impérios e as nações, sob diversos sistemas de governo, como diversas foram as relações sexuais e econômicas. Quando os povos passaram a história, já possuíam um princípio de civilização e estavam vinculados entre si por relações comerciais ou de família, quando não padeciam uns sob o domínio de outros ou sob o peso do tributo que se lhes impunha. A história não menciona qualquer povo absolutamente incivilizado. Em todos havia organização, uma indústria, uma arte e uma ciência, por incipientes que fossem, desenvolvidas, dentro, subentende-se, de seus respectivos meios geográficos e das necessidades e aptidões próprias de cada um. Apenas assomam os primeiros albores da história, aparecem os povos civilizados trazendo herança milenar dos esforços acumulados, sabe Deus à custa de quantas milhares de gerações e de compostos étnicos e grupos de civilizações diferentes. Os historiadores são incapazes de pôr-se de acordo para relatá-los segundo a ordem cronológica e limitam-se a referi-los pelo testemunho dos monumentos em ruínas, mas de sua antiguidade, na ordem de sua aparição à vida civilizada, nada sabem e nada podem saber com certeza, porque eles tomam como princípio o que não é senão continuação. O princípio da civilização egípcia perde-se na noite dos tempos. A história assinala quando o Egito aparece como nação civilizada e com um grau de desenvolvimento e cultura superiores. E não aparece isolada, mas simultaneamente com outros povos em um grau avançado de civilização e estreitamente relacionada com eles. O mesmo pode dizer-se da Caldeia, Fenícia, Índia e China, povos civilizados que têm diferente origem e que, como a Armênia, se arrogam o direito de ser os primeiros da história.
Nenhum deles nasceu e floresceu com absoluta independência e sem a influência e contribuição de outros povos civilizados. As civilizações maia e asteca do México e a Inca do Peru nasceram em seu meio e não há razão para supô-las como de origem asiática, já que a antiguidade do homem na América remonta a épocas pré-históricas, tanto mais remotas quanto do chamado Velho Mundo, ainda que não se possa considerar-se isolado e sem relações entre si. Cada centro de civilização ou simples agrupamento humano estendeu o seu raio de ação até o limite que lhe foi possível, exercendo uns sobre os outros influências recíprocas, tanto em seu crescimento como em sua decadência e decomposição. Cada povo contribuiu na história com o aporte de sua indústria e de seu comércio, com seus meios de transporte e de comunicação, com seus conhecimentos científicos e artísticos, ao desenvolvimento e crescimento da humanidade para a civilização e o progresso. Aqueles que, por seu maior desenvolvimento e inteligência e por seu maior poder dominador, adquiriram domínio sobre os outros, absorveram sua vitalidade e suas energias e chegaram a culminar na história, reunindo, no ciclo de sua evolução, os esforços de muitos povos e de muitos séculos. Assim, da antiga Caldeia data a história da astronomia. Disse que foram os caldeus que fizeram as primeiras observações astronômicas e disputaram com os egípcios a glória de haver impulsionado as artes e as ciências. Observaram o curso dos astros, criaram a astrologia, descobriram o movimento dos planetas do Ocidente e do Oriente, dividiram o ano em 365 dias, 5 horas e alguns minutos, descobriram a excentricidade da órbita dos cometas e inventaram os relógios solares. Os fenícios foram os primeiros a domar os mares e a impulsionar a navegação e o comércio, enlaçando os diferentes povos até onde chegaram suas embarcações e mercadorias, percorreram o Mar Vermelho até Ofir, hoje Málaga, e pelo Mediterrâneo se estenderam até Tarsis, cidade situada na desembocadura do Guadalquivir. Depois de alguns anos de navegação, voltavam a seu país carregados de metais e pedras preciosas, de marfim e outros produtos. Do Líbano traziam o cedro para a construção de embarcações e do Egito as velas e as cordas. Extraíam riquezas do sul da Espanha. Fundaram colônias em Chipre, Sardenha, Rhodes, Sicília, Grécia e mais tarde a famosa Cartago e viveram confundidos com os povos da Ásia Menor, da África e da Europa, próximos ao mar. Navegantes intrépidos, penetraram o oceano e deram a volta na África, saindo pelo Mar Vermelho e voltando pelas colunas de Hércules, hoje Estreito de Gibraltar. A eles se deve o descobrimento da púrpura, que vendiam aos príncipes de outros povos, como o invento da escrita, cujo alfabeto os egípcios copiaram, ainda que estes se atribuam o invento, e, segundo a tradição, levou Cádmio à Grécia. Os egípcios fizeram progressos em astronomia, geometria e arquitetura, suas construções e monumentos foram colossais, suas pirâmides, pagodes, esfinges, obeliscos, etc., indicam um espírito paciente e um desejo manifesto de perpetuidade, acreditavam na eternidade da vida humana e na transmigração da alma. Suas múmias estavam preparadas para a viagem eterna e para afrontar a sanção da justiça divina. O egípcio foi um povo agricultor e navegante. A ele se deve, entre outros povos, o cultivo do trigo. Sua navegação estendeu-se pelo Mar Vermelho até as costas meridionais da Ásia e da África. Trouxe da Índia grandes riquezas e dela copiou suas leis, ou com estas aperfeiçoou as suas e adquiriu muitos de seus conhecimentos. Recebe ébano, marfim e ouro da Etiópia como tributo, e da Fenícia importava ornamentos e pedras preciosas que ostentava em seus templos. Os egípcios, como outros povos civilizados, apresentam-se na história com um grau de cultura superior. Junto a eles foram estudar grandes homens da Grécia, como Pitágoras, Platão e Solon.
Do Egito disse que Pitágoras tomou seu sistema da metempsicose e Moisés as leis e a sabedoria que logo serviram para legislar junto ao povo hebreu. Aristófanes, o gramático, Teócrito, o poeta, Licofonte, o célebre comendador, o grande crítico Aristarco, Manetum, o historiador, Hiparco e